pessoal, graça e paz a você que está participando conosco aqui da nosso canal, da Igreja Missionária Unida do Brasil. E nessa oportunidade a gente quer dar continuidade àquilo que a gente já tem falado sobre essa série a respeito do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre a experiência do batismo, de ser cheio do Espírito Santo, dessa plenitude de enchimento do Senhor. Nós já falamos sobre a missão do Espírito Santo, nós já falamos sobre a experiência do novo nascimento, também falamos sobre as características de alguém que é nascido de novo, de alguém que já nasceu de novo. E hoje nós queremos falar dessa experiência de ser cheio do Espírito Santo. Nós encontramos na palavra do Senhor, em Lucas capítulo 24, verso 49, onde Jesus fala: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fique na cidade até serem revestidos do poder do alto. Por que revestido? Porque o Senhor já havia soprado sobre ele o Espírito Santo. Então esse revestimento, Jesus não permitiu que os seus discípulos fossem anunciar o Evangelho sem que antes eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo. Então é a importância de alguém ser cheio do Espírito Santo. Então Jesus já havia soprado sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Em João capítulo de número 20, versos 22 e 23, ele diz assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então eles haviam recebido o Espírito Santo. Em Atos capítulo de número 1, verso 4 e 5, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, 1 a 4, diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Então, nós observamos que antes dos discípulos irem anunciar a boa notícia, foi preciso eles serem cheios, revestidos desse poder do Espírito Santo. Eu tenho uma opinião que é minha, que a gente não deveria anunciar o reino de Deus sem antes ser cheio do Espírito Santo. Não deveríamos falar daquilo que a gente crê sem antes ter esse revestimento, esse poder dessa graça sobre o nosso coração. Porque quando a gente fala de uma experiência que a gente tem e teve dentro do reino de Deus, é diferente daquela experiência que a gente fala que os outros tiveram. É como você contar a história de outra pessoa. É diferente quando você conta uma experiência que você mesmo teve. É diferente. O testemunho dos outros é diferente do testemunho seu, daquilo que aconteceu com outra pessoa e aquilo que aconteceu com você. Então é muito diferente essa experiência. Então por isso todo cristão ele deveria ter esse enchimento do Espírito Santo. E é algo que é possível a todos os cristãos, porque o Espírito Santo veio para todos. Então, ser cheio do Espírito Santo, quando você tem um encontro com Jesus, entrega a sua vida para Jesus e se arrepende dos seus maus caminhos, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele vem habitar em nós. Então, ele já está habitando em você. Esse revestimento é como se fosse uma força a mais para você ter a ousadia, a capacidade de fazer e cumprir a sua missão. É o que nós vamos ver depois que os discípulos receberam o Espírito Santo. Foram revestidos, a vida deles mudaram. Aqueles discípulos que outrora eles estavam correndo, tinham medo, estavam se escondendo, agora pelo contrário, eles se expõem, eles se colocam à disposição. Agora eles estão dispostos a cumprir a missão pelo qual o Senhor havia estabelecido para eles. Nós temos uma missão: ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É uma missão que Jesus nos entregou. Mas a gente não consegue muitas vezes cumprir essa missão sem estar com esse revestimento do poder de Deus. Às vezes a gente timidamente consegue
ir devagarzinho, mas se você for revestido do Espírito Santo, aquele temor, aquela vergonha, aquilo que impedia a gente de falar, né, ela desaparece e a gente passa a ter uma ousadia extraordinária. Então, depois dessa experiência, o que aconteceu na vida do discípulo? Primeiro, eles passaram a ter ousadia para falar de Jesus. Você vai encontrar isso no livro de Atos, né? Você pode ler depois. No capítulo de número 2, do verso 14 ao verso 40, você vai encontrar a ousadia do apóstolo Pedro, aquele mesmo que havia negado Jesus, aquele mesmo que havia fugido, né? É o mesmo que agora um homem ousado e se levanta, se coloca à disposição para anunciar as boas novas. Eles passaram a ter ousadia para falar de Jesus. Verso 14 diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens e judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isso notório, escutai as minhas palavras. Então, aquele homem que não era ousado, né, que agia na força do braço, na força da carne, né, na força da emoção, né, a gente sabe pela história, né, pelos relatos, que Pedro era uma pessoa ousada, né? Ele era uma pessoa destemida, ousada. Mas quando ele teve que enfrentar uma coisa mais séria, que arriscando a sua própria vida, ele desistiu, ele fugiu, né? Ele se escondeu, ele negou a Jesus. E agora ele se levanta e coloca à disposição. E no decorrer da história, você vai vendo que Pedro agora não negou mais a Cristo, ao ponto até ser morto, né? Mas ele não quis mais negar a Jesus Cristo e a sua palavra. Mas essa força vinha dele mesmo, né? Vinha da pessoa dele, ou essa força vinha do Espírito Santo? Essa força vinha do Espírito Santo, desse revestimento de poder. O discípulo também, eles não conseguiram ficar confortados com o pecado, né? Você vai ver que no capítulo 2, verso 36 e 40, né? Eles se expõem, e expõem também as pessoas. Olha, o que aconteceu foi por causa disso, por causa daquilo, os pecados que nós cometemos, e eles vão fazendo um relato. No verso 36 diz: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vocês crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então eles denunciam o pecado, eles denunciam: vocês que mataram o Cristo, o Messias, que tanto vocês queriam, que tanto nós queríamos, vocês mataram. E eles tiveram a coragem agora de expor as mazelas e o pecado. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem essa capacidade de trazer à tona o pecado, de denunciar o pecado, de ser um canal de bênção para outras pessoas, de restauração, mesmo que isso possa lhe custar a sua liberdade, mesmo que isso possa lhe custar até a própria vida. Mas eles não estão mais preocupados com si mesmos, mas eles estão agora preocupados com o Evangelho. Por quê? Porque eles são pessoas que foram revestidas do poder do Espírito Santo. Outra coisa que aconteceu na vida deles, eles denunciaram o pecado, o resultado foi um arrependimento. Quando eles começaram a denunciar o pecado, as pessoas começaram a se posicionar, né? Começaram a se posicionar e a declarar: o que nós temos que fazer agora? Qual é o caminho? E o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos e sedes batizados em nome de Jesus Cristo. Então olha para você ver, uma pessoa cheia do Espírito Santo, vai haver resultados positivos. O pecado será denunciado. E essas pessoas serão convencidas pelo poder do Espírito Santo que elas estão erradas. Então por que muitas vezes hoje não há o convencimento? As pessoas estão vivendo no pecado. E você fala e fala, e elas continuam vivendo no pecado. Porque às vezes nós queremos convencer a pessoa na força da nossa palavra, dos nossos argumentos, dos nossos conhecimentos, do nosso achismo, e não tem um poder do Espírito Santo por trás de tudo isso. Porque nós já vimos anteriormente que o Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que convence o homem do pecado. O pecado de não crer em Jesus Cristo, o pecado de não aceitar Jesus como Senhor. Ele que tem o poder desse convencimento. E aí o que acontece? Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, né, revestidos do Espírito Santo, às vezes as nossas palavras serão só palavras ocas, vazias, argumentos, mas que não vai convencer o homem
Mas quando um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, um jovem cheio do Espírito Santo fala, mesmo que ele não seja nenhuma autoridade, seja consagrado a nada, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue chamar a atenção de pessoas e levar as pessoas a ouvi-la. Quando Jesus anunciava, pregava a sua palavra, a Bíblia diz que as pessoas admiravam, mesmo que ele não era autoridade, não era constituído por Roma, não era constituído pelos rabinos, não era constituído pela corte dos fariseus, nem dos saduceus, nem pela cúpula judaica, mas ele falava como quem tinha autoridade, e as pessoas, porque Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. Então eles não conseguiram ficar confortados, eles saíram do campo do comodismo. Atos 2,14, se levantaram, saíram do campo do comodismo, porque muitas vezes nós não conseguimos avançar na nossa célula, não conseguimos avançar no dia a dia, não conseguimos levar pessoas ao encontro de Jesus, porque a gente se acomoda, a gente tem medo, a gente está envergonhado, entristecido, está vazio, falta esse revestimento. Mas quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela vai se posicionar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai conseguir, em outras palavras, permanecer do jeito que ela está. Ela vai ser impactada, ela vai ser transformada. Esse revestimento vai gerar nela uma vida. E também a igreja crescia poderosamente e prevalecia. Atos capítulo 19, verso 20. Assim a igreja do Senhor crescia e prevalecia de forma poderosa. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando eu falo igreja, a gente não está falando de uma instituição religiosa, num templo. A gente está falando de pessoas que fazem parte da igreja, parte do corpo de Cristo, que estão espalhadas nos 4 cantos da terra. Gente cheia do Espírito Santo. Elas transformam primeiramente a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. Então nós precisamos trazer de volta esse revestimento do Espírito Santo para a nossa vida. Hoje que nós temos na igreja, no templo, às vezes são movimentos, sinais de um avivamento, de um movimento, de um culto avivado. E muitas vezes nós achamos que esse culto avivado é um enchimento, é um derramar, um transbordar de Deus. E às vezes não é, porque esse transbordar de Deus, ele precisa ser transformador, não só na minha vida, mas na vida da sociedade. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele tem que fazer aquilo que o Espírito Santo estabeleceu. E ele vai fazer, ele não vai ficar acomodado. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente quer ter uma célula na nossa casa, a gente quer ter tempo de comunhão com Deus, a gente quer ter vida de oração, a gente quer ler a palavra de Deus, a gente quer ir mais longe, a gente fica apaixonado para levar pessoas ao encontro de Jesus Cristo. Então, se a gente não está cheio do Espírito Santo, a gente vai ser aquela pessoa meia boca, que vai ser sempre forçado, vai ser sempre obrigado, vir ao culto vai ser sempre um peso, participar de uma célula é um peso, tudo se torna pesado para essas pessoas, tudo se torna pesado para elas, porque elas não conseguem superar a sua própria vontade, porque ela está controlada por uma pessoa que é o homem carnal, muitas vezes, vai ceder à vontade da carne, vai ceder à vontade delas e não vai conseguir cumprir a missão, porque elas não foram revestidas do poder de Deus. Então, o revestimento é uma questão de sobrevivência espiritual. Ser cheio do Espírito Santo é uma questão de sobrevivência espiritual. Não tem como a gente sobreviver espiritualmente se a gente não for revestido do poder de Deus. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão desanimando, e de repente elas param pela estrada. Porque a vida cristã é uma carreira. O apóstolo Paulo diz que nós estamos numa corrida. É uma carreira, e não é uma carreira de 100 metros, onde nós começamos e já terminamos. Não, é uma maratona, que nós só terminamos o dia ou que a gente morrer, ou que Jesus nos buscar. E para isso a gente precisa desse revestimento para nos animar na jornada e na caminhada. Que Deus nos dê graça. Então, quando essa igreja se tornou poderosa, milagres aconteceram. Quando nós lemos ali em Atos capítulo 3, do verso 1 ao 10, quando João e Pedro vai ao templo orar e encontra aquele homem que precisava de um milagre e pedindo esmola, ele disse: olha, nós não temos ouro nem prata, mas é o que nós temos, nós vamos te dar.
em nome de Jesus de Nazaré, levante e ande. E aquele homem levantou e entrou no templo glorificando ao Senhor. Então, os milagres acontecem. Por que os milagres acontecem? Por causa desse revestimento do poder de Deus. Porque, irmãos, quem é que faz o milagre acontecer? Não são os homens. Os homens são apenas instrumentos de Deus. A Bíblia diz que nós somos como um cano, né? Onde passa a água. Então, se o cano estiver obstruído, se nós não tivermos essa força de Deus, a gente não vai conseguir ser esse instrumento de Deus na sociedade. O mundo está precisando de instrumento, de que alguém que seja a boca de Deus. Então, essa experiência do novo nascimento, ela é extremamente importante. Essa experiência do revestimento do poder do Espírito Santo é extremamente importante para que a igreja continue crescendo, avançando e se tornando poderosa e os milagres acontecendo. Então é isso que Deus espera de mim e de você. Então essa ferramenta está à disposição para sermos cheios do Espírito Santo. Então busque ser cheio do Espírito Santo. Busque ser uma pessoa cheia do Espírito Santo para transformar não somente a sua vida, mas a vida daqueles que estão ao seu redor e que estão esperando pelo milagre. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, né? E nós estamos caminhando. Daqui a pouco a gente tem outro vídeo, vamos chegar com a continuação dessa mensagem para você. Então acompanhe-nos nas nossas redes sociais e você vai estar sendo informado, né, quando outras mensagens, sendo notificado, quando outras mensagens estiverem à disposição, para que você possa dar a sequência. Fique todos na paz, em nome do Senhor Jesus, e voltaremos outra hora, se Deus assim nos permitir.